Aleluia! Bom dia, igreja! Vamos lá, desperta, é manhã, né? Tem feito um friozinho, fala com fé aí. Bom dia! O Espírito Santo está nesse lugar, tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Já desliga o teu celular, assim como eu estou fazendo, porque ninguém vai te ligar agora, a não ser o Satanás para te atrapalhar. Então já se desconecta, separa esse tempo para Deus, para o teu crescimento, para a tua vitória. Amém? Gente, nós estamos tendo escola raia aqui segunda-feira. Amanhã tem aula às 8 horas da noite. Diga aleluia. Põe isso no teu coração, porque não existe uma vitória genuína se não for sobre um espírito edificado, entende? Porque às vezes a gente esquece que esse mundo espiritual ele é infinitamente mais real, e tudo que existe, toca até o dinheiro que você tem na conta, foi criado do que não era possível ser visto. Deus trouxe a existência com a palavra do espiritual para o material. Então entenda, tudo que você for construir, não existe uma vitória saudável, sólida e segura, se não for através de um espírito edificado. Se não for através da prática de princípios, não existe. Então, vem edificar teu espírito amanhã às 8 horas, ainda dá tempo. Venha, só vir, chega aqui, se assiste a aula, depois faz sua matrícula e vamos crescer. Está sendo fantástico aqui e eu espero você aqui, amém? Vai, decida isso, muda isso aí, vem embora para cá que tua vida vai crescer. Bem, agora nós vamos adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Dê um aplauso bem forte, a Ele. Se você crê que é Ele que te sustenta, dê um aplauso a Ele. É muito legal. Eu estava conversando com a liderança da igreja e pega isso que eu vou te falar. Existem várias coisas que nós temos que fazer para crescer espiritualmente e ministerialmente, mas tem duas coisas que são a base do travamento de todo o ministério, e elas são submissão e dízimo. Essas são duas bases que travam o ministério de 90% das pessoas. A submissão a uma paternidade, um pai, um líder verdadeiro, que você submeta, põe a mão na sua cabeça, para que você receba dessa unção e seja autorizado. O homem tem uma aversão à submissão muito grande. Isso vem do orgulho, do ego, da soberba, desde a queda lá. O que fez Satanás cair? Ele não quis se submeter a Deus. Você entende? E o segundo é o dízimo, porque o papel moeda, a riqueza desse mundo seduz o homem é quebrado quanto a isso. Então essas são duas áreas, até porque o dízimo está escrito em Malaquias. Aí as pessoas dizem, pastor, é Velho Testamento. Não, não é Velho Testamento. O dízimo começa no Éden, quando Deus coloca uma árvore para que Adão não possa tocá-la, a parte consagrada. Você entende que aquela árvore, enquanto o homem não tocou, ele comia tudo do bom e do melhor na presença de Deus, sem suar. Aquele cara dava ordem, os animais vinham na presença dele. Pastor, isso não está escrito lá. Não está, mas diz que ele deu nome a todos os animais. Você acha que ele saiu com um laço atrás de cada um para dar nome? Não, cara, ele tinha domínio, ele mandava. Quando ele tocou naquela parte consagrada, a primeira consequência que Deus diz a ele é: a partir de agora, põe aqui, Gênesis 3, verso 17. Deus diz assim: a primeira consequência, Adão, viste que tu atendesse a voz da mulher e comesse da árvore que eu te ordenei que não comesse, a terra é maldita por tua causa. Olha a primeira consequência. Agora tu vai comer com estresse, vergonha, fadiga, dependendo dos outros. Isso não é prosperidade. Você entende? Deus te chama para depender dele. Posso ouvir um aleluia? Ele te chama para depender dele, para você ser próspero com ele. Ele quer que você prospere porque ele tem propósito na tua vida. O que você tem que entender é que não é aquela prosperidade do mundo mesquinha, avarenta. O que Deus quer para você é uma prosperidade que, para pagar propósito, para realizar os sonhos da tua igreja, para fazer com que os sonhos de Deus se realizem na terra. Ele quer que você seja uma ferramenta de financiamento dessa palavra da graça.
Isso é a vontade de Deus. E todas as vezes que você se posicionar para isso, cara, toda a riqueza do mundo vai estar na tua direção e à tua disposição, vai colar chapa contigo. Você tem que entender. Ah, pastor, o dízimo é da lei. Não, o dízimo não é da lei. A primeira vez que a palavra dízimo é citada é com Abraão. Abraão viveu 500 anos antes de Moisés. Moisés foi o homem que no Monte Sinai recebeu a lei. 500 anos antes, quando não tinha nada escrito, Abraão deu o dízimo de tudo. E você sabe que até hoje os judeus são o povo mais rico do planeta, porque herdaram essa fidelidade do pai, o patriarca. Abraão foi bilionário. Você vê o filho dele, Isaac, milionário. O neto dele, Jacó, milionário. Todos dizimistas antes da lei. Eu quero que você entenda isso. Sabe por quê, filho? Porque tudo vai ser difícil. A Bíblia não promete facilidade, ela promete vitória. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Ser obeso é difícil. Eu já fui obeso. É dificílimo, você não consegue subir uma escada, não tem qualidade de vida, não tem conforto. Mas estar fisicamente em forma também é difícil. Você vai ter que escolher o seu difícil. Você consegue entender isso? Consegue pegar? Ter uma vida desequilibrada, fazendo tudo que você quer, do jeito que você quer, é dificílimo. Servir a Deus com integridade também é difícil. Você vai ter que escolher o seu difícil. Ter uma vida arrebentada financeiramente, humilhado, dependendo de tudo e de todos, é difícil. Ser um dizimista fiel e ter uma vida segura e próspera com Deus, também é difícil. Você vai ter que escolher o seu difícil. Você está entendendo o que eu estou falando? A questão não é mais você fazer, é escolher o seu difícil. Jesus disse que o homem sábio edifica a casa sobre a rocha, o homem tolo edifica sobre a areia. Eu já mexi com construção civil quando eu era empresário. Quando você constrói uma casa sobre areia, é mais rápido e mais barato, porque você não gasta nem tempo nem dinheiro com fundamento. Só que Jesus diz que quando vier a primeira chuva, tudo que você pensou que ganhou vai embora. Mas quando você constrói sobre a rocha, parece mais difícil, custoso, mas Jesus diz que é inabalável. Então a questão não é mais se você vai ter ou conseguir construir. A questão agora é quanto tempo isso vai durar. Vai durar até a volta do rei? Você vai poder pagar os sonhos de Deus? Você entende? Cara, se você não começa com um dízimo, você amealha aquilo para você. É tudo algo completamente fora do reino. A prosperidade serve para mim pagar a faculdade de um jovem que não possa pagar. A prosperidade serve para eu manter uma estrutura como a Casa Viva, com dezenas de jovens tirando do meu bolso. A prosperidade serve para eu abrir igrejas onde o evangelho ainda não chegou. A prosperidade serve para financiar o sonho de Deus, e é nisso que consta a minha riqueza. A verdadeira prosperidade é você ter tudo o que você precisa para financiar o teu propósito. Se o diabo te desviar disso, pode ter certeza, tudo nessa terra, hoje, está entregue na mão de Satanás, cara. Tudo nessa terra está na mão dele. Diz assim, Lucas 4, verso 6, veja isso. Está escrito assim, ó. Satanás leva o próprio Jesus em cima de um monte e diz, veja a riqueza desse mundo. Jesus olhou e disse, estou vendo. Ele disse, eu posso te dar. Sabe por quê? Porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Só que entenda uma coisa. Então tudo que está nessa terra, você entende que está de posse de Satanás, é maldito? Isso que eu quero que você entenda. Tudo que está nesse mundo é maldito, menos o que for conectado a Deus pelo princípio do dízimo. Entende o que eu estou falando? Por isso que eu falo para as pessoas, você tem livre-arbítrio, você pode roubar a Deus. Só o que você não pode é ficar com aquilo que roubou. Porque quando você rouba a Deus, você abre todo esse espaço para que Satanás venha tocar no teu sonho. Aí é a casa construída sobre areia.
aquilo vai derrubar, aquilo vai ruir. Eu tenho visto pessoas que elas passam de determinados limites construindo, tentando construir sem Deus, e aí elas ficam doidas. Você já viu alguém fazendo aquela torre de dominó? Aí o cara faz, ela chega dessa altura assim, ó, aí fica bambo aquilo, aí o cara fica tentando consertar, e ele ajeita em cima, cai embaixo, ajeita embaixo, plamba em cima. Você consegue entender que no fim todas caem? Mas eu consigo ver gente que está gastando a vida inteira para manter em pé algo que já está fadado a cair, porque foi construído sem Deus, porque foi o homem tolo que não honrou a Deus. Você entende isso? Eu e a minha casa, eu não quero tomar um copo d'água que eu não possa honrar a Deus com a primeira parte dele, com os dízimos no altar. E eu quero que vocês aprendam isso como a igreja que Deus entregou embaixo da minha mão, como a NGC. Honre a Deus com a primícia de toda a tua renda, e se encherão teus celeiros, transbordarão de vinho teus lagares, unção. Teu ministério funciona quando você abre as janelas dos céus e você está do lado dele. Legal? Você tem um Deus todo-poderoso, dono do ouro e da prata, para ter o teu provedor, para ser o Jeová Jirê da tua vida, e você está tentando fazer sozinho com suor igual Adão. Sai fora dessas, conecta com ele, até porque os piores dias da humanidade estão chegando agora. Chegou o fim. O próprio Jesus disse: os dias serão muito maus. Não para quem estiver conectado, diga aleluia. Não para quem estiver fiel com ele em cada centavo do dízimo. Eu estou ensinando agora na escola Raia, a cadeira é prosperidade divina. E eu estou ensinando para as pessoas, sabe o que é importante? Não é o valor, é aquela metodicidade, aquela importância que você dá quando você pega 10 reais, que você tira R$1 e você separa e diz assim: R$1 é do meu Deus. E aí o diabo vem na tua mão: isso não vai mudar nada na conta da igreja. Não, não vai mesmo. Hoje essa igreja, para ficar aberta, custa 200 mil por mês aqui em São Paulo, o ministério. Mas vai mudar tudo na tua vida, porque Deus não quer o teu dinheiro, Ele quer esse compromisso, essa fidelidade. Sabe? Quando você pega R$1 e você diz: peraí, não é os 10 centavos, é a fidelidade. É o que Deus quer ver, se Ele confia em mim. É isso que muda a tua história, muda a tua vida, te coloca numa posição em que Ele pode te abençoar. Legal? Alguns dizem assim: pastor, por que acontece para todo mundo e comigo sempre dá errado? Porque o teu coração não está treinado, porque Deus te ama. Entende o que eu estou falando? O dízimo é um treinamento. Se eu não tivesse sido fiel nos primeiros 10 reais, nos primeiros 100 reais, nos primeiros 1.000 reais, se eu não fosse fiel, rigorosamente fiel, hoje eu estaria me atrapalhando para dar 100 mil de dízimo. Você está pegando o que eu estou falando? Hoje eu estaria traindo a Ele, porque não teria treinado o meu coração. Você entende? Então quando você diz assim: por que com os outros acontece comigo não? Porque Ele te ama. Porque você não está treinado, você não tem energia para lidar com esse valor. E provavelmente, se Deus colocasse 1 milhão na tua conta hoje, tu não estaria aqui no próximo domingo. Provavelmente você deixasse até o teu cônjuge. Você entende? Como os hebreus fizeram quando saíram do Egito, que pegaram o dinheiro sem estar preparados, fizeram o bezerro e se adoraram o bezerro. Você entende? Deus nunca vai dar nada que você não esteja preparado para administrar segundo o reino dele. E só acontece quando você é treinado pelo dízimo. Agora, se você ainda está enrolado com dízimo, que é 10%, é uma mixaria, pensa bem comigo, galera. Vamos junto comigo. Pegar 100 reais de 1.000 e entregar no altar, isso é uma mixaria. Fica 900 na tua conta. É um espírito de miséria que te prende. Se você ainda não consegue fazer isso, ou fica discutindo, não acredito, se é da lei, ou se é o bruto, se é o líquido, se eu tiro o vale transporte, se eu dou... Fica tranquilo, vai declarando que é dizimista e treina teu coração. Se você ainda luta com essa mixaria, você não está pronto para pegar 1 milhão. Deus nunca vai te dar. Você entendeu o que eu estou falando? Você precisa vencer essa etapa para ele olhar de cima e ver: ele é confiável, ela é confiável.
posso usá-lo, eu posso usá-la. É assim que Deus enxerga isso. Você entende isso? Mas você ainda está preso nos 10% é uma mixaria, pensa comigo. Você recebe 10 mil, tirar 1.000 e levar no altar, fica 9 mil na tua conta. Isso, se você ainda se enrola com isso, você tem que ser treinado, entende isso? Deus não pode te dar, vai te fazer mal. Então abre teu coração, começa de hoje. Pastor, nunca fiz, começa hoje. Respira fundo, diz: Pai, a partir de hoje eu vou fazer uma oferta simbólica para marcar contigo esse voto. E a partir de hoje, nenhum real mais entra na minha vida sem que eu te honre com teu dízimo. Você está entendendo? Faça um voto com Ele. Saia desse marasmo da luta no teu próprio suor. É maldição. Vai para o lado do Senhor, do provedor, Jeová Jireh. Ele tem tudo para te dar. Ainda vem com alegria, ainda vem com saúde, vem com paz, vem com realização, vem com teu ministério forte, vem com tudo. Não é só uma migalha. Você está pegando o que eu estou falando? Ah, pastor, mas não está escrito. Tá. Mateus 23, 23, você vai ler lá. O próprio Jesus falando, põe aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas vocês negligenciaram o preceito mais importante. Eles estavam fazendo por religião, eles estavam fazendo por metodicidade, eles estavam fazendo aquilo por autarquia. E aí Jesus diz assim: não, você tem que fazer crendo na misericórdia, no amor e na fé, que eu vou enriquecer vocês. Ah, pastor, isso é barganha. Não, não é barganha, filho. Entende? Isso é acreditar que Deus disse o que Ele disse. Que sempre que você trouxer, Ele vai abrir uma porta, vai te abençoar, vai te proteger, não vai deixar o ladrão te roubar. Eu tenho empresários no meu ministério que chegam perto de mim e dizem: pastor, mês passado veio o fiscal, aí eu paguei 1 milhão de multa, aí o delegado veio e pegou uma nota e eu tive que pagar mais 500 mil. Eu digo: aham, está feliz? Não, está muito problema. Eu digo: pois é, sabe o que acontece? O que você não está dando a Deus, o diabo está roubando muito mais. Em vez de você ser fiel e usar a tua vida para abençoar o reino e o plano dele, o diabo está te roubando. Porque você pode até roubar a Deus, mas você não vai ficar com o que roubou dele. Porque Satanás é o ladrão. E se você abrir espaço para ele, ele vai te roubar. Você entendeu? É difícil ser obeso, mas é difícil estar fisicamente em forma. Escolha o seu difícil. É difícil servir, andar nessa vida displicentemente desordenado. Só traz besteira, a vida vira um lixo. Mas também é difícil servir a Deus com dignidade. Escolha o seu difícil. É difícil andar endividado, quebrado, suando, correndo atrás do dinheiro e negociando. Mas também é difícil ser um dizimista fiel e viver a prosperidade. Escolha o seu difícil. De todo jeito a vida será difícil. Por um lado, pela disciplina e a diligência de ter que fazer o certo, isso será difícil, mas trará vitória. Pelo outro, pela consequência de viver relaxadamente e viver as derrotas. Então hoje o que você tem que fazer é escolher o teu difícil, irmão. Eu já escolhi o meu. Eu quero o difícil com Deus para viver a bênção e a graça dele. Diga aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Você tem 3 minutinhos, cara, para sair do seu lugar. Lá atrás tem as maquininhas, aqui na frente tem o QR Code. Em todos os casos, pegue um envelope para você cumprir o propósito da igreja como ela nasce, de trazer no altar, envergonhar Mamon, declarar Deus sobre tua vida. Isso vai ser abençoador sobre você. E eu declaro a multiplicação da semente, eu declaro a multiplicação da tua oferta, que isso vai trazer para você coisas indizíveis nesse reino espiritual. Que Deus te abençoe. Precioso Jesus.
Aleluia. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, vamos. Segura a tua oferta, teu dízimo aí na mão. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, porque se estamos te entregando é porque tu tem nos prosperado, nossa vida tem crescido, porque nós temos tua vida dentro de nós, Senhor, e já vivemos essa riqueza. Nós não estamos aqui para ficar ricos, nós estamos aqui para aprender como é que ricos se movem e andam. Nós já somos ricos e prósperos na tua vida, na ressurreição, e declaramos essa riqueza na terra, manifestamos para sermos ferramentas eficientes no teu reino. Obrigado, Deus. Eu declaro que essa semana será de prosperidade, portas abertas, coisas novas e milagrosas vão acontecer, multiplicadoras, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode vir aqui na frente, eu quero receber, apertar tua mão. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Aleluia, vamos ficar em pé. A gratidão, obrigado, Pai. Muito obrigado, está plantado no teu reino, no teu altar, como tua palavra nos ensina, com fé. E esperamos sim, por fé, essa semente multiplicar nessa semana, trazendo coisas fantásticas, abrindo portas, nos protegendo do mal. Em o nome de Jesus, prosperidade, amém e amém. Dê um aplauso bem forte a Ele. Vamos à palavra agora. Balança quem está do teu lado e diz para ele assim: olha, se prepare. Prosperidade, meu filho. Seja próspero em nome de Jesus. Se prepara. Nós estamos no mês da graça. Na verdade, nós estamos na dimensão da graça, mas o Gabriel, em organização, decretou esse mês de outubro que vem agora, né, como um mês das ondas de graça. Isso é para despertar dentro da gente, para que a gente desperte mais e mais a forma pela qual nós vivemos. E hoje eu quero falar para você de assumir essa identidade que Deus te fez na cruz do Calvário e na ressurreição. Assumir essa identidade. Eu quero que você entenda isso. Apocalipse capítulo 5, no verso 9, diz assim, pega aí comigo, vamos começar com esse texto-chave. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque tu fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, tu os constituístes reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas, para reinarem sobre essa terra. Diga aleluia. Ah, você tem que dar um aplauso ao Senhor. Dê um aplauso a Ele. Eu quero que você entenda isso. Olha só. Veja o propósito. A cruz não foi para te salvar só, não. A cruz foi para te restaurar a autoridade de Adão no começo. Você entende? Para que você se mova por esse reino interno e você comece a reinar nessa terra. Deus te redimiu para você reinar. Olha o que está escrito aí, ó. Olha o que está escrito. Isso foi João, na presença da manifestação do próprio Cristo na ilha de Pátmos, escrevendo: Ele vos constituiu reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas, para que vocês reinem sobre essa terra. Ah, isso tem que estar no teu coração. E eu vou falar hoje, abre teu coração, tá? Para mudar coisas dentro de você. O céu, ele te formou para governar, mas o sistema satânico te doutrinou para sobreviver. Esse silêncio é legal. Escuta, sobrevivência não é bênção. Sobrevivência é um espírito satânico que opera sobre o terceiro mundo,
onde pessoas trabalham para se manter vivas. Cara, que loucura! Elas parecem que não entendem Mateus 6, quando ele fala das vicissitudes e diz: os pássaros não plantam nem colhem, eles não trabalham, mas Deus não deixa faltar nada, porque é a responsabilidade do Criador. E ele ainda completa no fim: vocês não valem muito mais do que o pássaro? Entende? Então o homem hoje, ele foi treinado pelo sistema do diabo para sobreviver, doutrinado para isso. Mas Deus te criou para reinar. Diga aleluia. Você já sentiu que tem algo grandioso dentro de você, mas você vive preso num ciclo de limitações e você nem consegue explicar por que nunca vai? Meu Deus, você vê esse silêncio? Parece que não sou eu não sou profeta. Isso é a palavra que foi feita para trabalhar com cada um de nós. E é isso que eu quero que você entenda. É como se você estivesse correndo numa corrida que não tem linha de chegada. E aí nunca chega. Porque tem algo errado dentro da tua identidade. Você ora, jejua, mas as portas continuam fechadas. Mas sabe por quê? Porque pessoas estão orando por provisão quando o Pai já nos deu o reino e as chaves da abundância. Diga aleluia para isso. Deus já nos entregou o reino dele, a chave da abundância. E aí você ainda vê pessoas que estão orando por provisões de sobrevivência. Vamos, gente. Tem gente que tem medo dessa mensagem porque é mais fácil ser escravo do que ser livre. O livre, ele tem que tomar atitude de responsabilidade. O escravo é só enganado por uma religião. Você entende o que eu estou falando? Tem 27 anos que eu prego a graça, está filmado lá, ó. Entende isso? E até hoje eu estou aprendendo a cada dia. Tem gente que aprendeu há 10 anos atrás, acha que já sabe tudo. Tem gente que aprendeu há 3 anos atrás e acha que já é mestre. Calma. Há muito mais coisas dentro desse propósito de Deus, a mente de Deus. Entende? A verdade, ela é dura, mas ela precisa ser dita. O sistema te domesticou e te ensinou a ser um religioso. E não é o conhecimento de algumas coisas da graça que vai te libertar disso. Deixa eu só te dar um exemplo. Pedro andou com a própria graça viva aqui 3 anos, de mão dada, dormindo junto, acordando junto. 10 anos depois de Jesus subir, Pedro estava teimando com Deus sobre o que podia comer ou não. Você entende? É muito dura o enraizamento da lei. Não é um conhecimento da graça que vai... Não, você vai aprender a vida toda, cara. Relaxa, que a vida toda você vai crescer na graça. Quando chega no final da vida de Pedro, você vê ele escrever sobre o panteão de Deus e dizer: nós temos a mesma natureza dele, temos a mesma glória dele, nós fomos criados para viver a vida dele. Diga aleluia, diga aleluia. Ele aprendeu isso. Mas pega o que eu estou te falando. A religião nos ensinou a depender, não a confiar. A maior tragédia da vida não é morrer, gente. A maior tragédia da vida não é morrer, principalmente para o cristão, porque o cristão já está com o espírito, com o passaporte carimbado. A maior tragédia da vida é viver sem entender o que você veio fazer e ficar batendo cabeça. Eu chamo isso de propósito. Você viver nessa terra sem entender o seu propósito. Eu sempre vi que isso era a pior tragédia da vida, mas você sabe que com o tempo, olha só, eu descobri que tem uma tragédia pior. Pior do que você viver sem conhecer o teu propósito, é você conhecer o teu propósito, mas continuar vivendo sem ele. Continuar vivendo pelos impulsos da carne, pelas tuas vontades momentâneas, pelos desejos passageiros e trocando coisas que são eternas por realizações momentâneas, que não tem fundamento para te manter nem para te segurar. Na verdade, nossas mentes foram treinadas para escassez. Quero que você entenda, é
por que que é tão difícil a gente viver a graça? Porque esse treinamento de escassez de religião já tem milênios na terra corrompendo a mente humana, desde que Adão caiu. Aí você chega agora aqui de 2000 para cá, de 1900 para cá, você entende? Não é fácil, realmente não é fácil. Por isso nós temos que procurar uma igreja que pregue essa verdade. Por isso que nós temos que estar debaixo de lideranças que preguem essa verdade genuína, para que a gente possa sair só através de uma informação constante, sólida, que nós vamos conseguir ir renovando nossa mente para sair fora disso aí. Deus deu autoridade, mas o sistema te condicionou a se submeter aos fatos da vida. Eu estou vendo pessoas que só se movem através dos fatos da vida. Deus colocou domínio em você. Posso ouvir um aleluia? Diga aleluia. Mas te convenceram que prosperar é cobiça, que governar é orgulho. Te convenceram que subir numa posição de reinado é cobiça, é orgulho, é soberba. Não, Deus te criou para ser rei e rainha. Deus te criou com um propósito de estender o reino dele aqui nessa terra, de que você seja a autoridade máxima nessa terra. Diga aleluia para isso. Entenda, Deus te desenhou como rei, mas você tem vivido como um mendigo espiritual. Você entende? Eu tenho dito isso às pessoas, escuta o que eu estou falando, prestem atenção. É lógico que Deus vai usar pessoas para te abençoar. É assim que Ele faz desde o começo do mundo. Quando o povo hebreu estava gemendo no Egito, o que Ele fez? Ele mandou Moisés, foi lá e socorreu e libertou. Quando a humanidade estava gemendo em pecados, indo para o inferno, o que Ele fez? Mandou Jesus, uma pessoa, e socorreu. É lógico que Ele vai usar pessoas, mas cristão não pede a pessoas, ele pede a Deus, ainda que Deus use pessoas. Cristão não é mendigo. Cristão tem autoridade. Cristão não corre atrás, ele decreta o dia. Lembra? Diga aleluia. Eu não acordo de manhã para correr atrás da vida. Você já ouviu esse ditado? Vou correr atrás. Vai correr atrás porque é um mendigo. Porque o rei que Deus criou, ele para o relógio e ele decreta e cria o seu dia à sua frente, como Davi fazia. Nós fomos chamados para atrair. As riquezas de Deus vão ser atraídas a você. Diga aleluia. Eu quero só que você entenda que eu ainda não comecei a pregar. Essa pregação é uma convocação, um alerta profético para te lembrar que você é a imagem e semelhança do rei. Diga aleluia. Você é a imagem e a semelhança. Você foi criado com a imagem dele para funcionar como ele. E ele é rei. Você não é um reflexo da crise que está lá fora. Você entende que eu falo com pessoas, parece que eu estou vendo a crise do mundo? Você não é isso. E é isso que eu quero te ensinar aqui hoje. Desde o Éden, o plano de Deus nunca foi religião. O plano de Deus sempre foi governo, domínio sobre a terra, administração do céu na terra. Deus sempre quis ver a economia do céu aqui na terra. Ah, pastor, mas eu não ligo para a riqueza. Então peça para ir para o inferno, porque lá em cima as ruas são de ouro e a praça é de diamante. Se riqueza te incomoda, então você vai fazer o que lá, filho? Vai para o inferno, que é tudo pobre. Você está entendendo? Isso é a crise que existe entre a tua natureza e a mente que foi treinada pelo inimigo. É isso que eu preciso que você entenda. Quando o homem caiu, ele não perdeu o céu. Pronto. Preciso que você entenda isso. Você entende que o homem não perdeu o céu? Ele nunca teve o céu. O homem nunca teve o céu, então ele não pode ter perdido algo que ele nunca teve. O que ele perdeu quando ele caiu? Ele perdeu o domínio. Ele perdeu o reinado. Ele perdeu a riqueza que passou para a mão do diabo. E é isso que cria um buraco dentro do homem, que faz com que ele fique desesperado. O que você acha que faz com que uma pessoa vá para a encruzilhada, matar um bode, oferecer arroz, lentilha, cachaça, charuto, macumba? O que você acha que faz isso? É porque ela é nossa inimiga. Não, não é. Talvez ela já tenha ido em algumas igrejas que não ensinaram isso que eu estou pregando a ela. E ela está procurando o que falta dentro dela, o que é? Domínio.
ela está ali fazendo o quê? Ela está tentando tirar alguma coisa desagradável da vida ou trazer algo que ela julga que precisa. Porque não ensinaram a ela que ela é governante, que ela é dominadora, que ela é um rei, que ela é uma rainha. E que ela pode fazer isso segundo a sua própria identidade. Diga aleluia. Então o sistema satânico começa a treinar na mente do homem para sobreviver. E ele vai sobrevivendo. E ele começa a se gloriar disso. Porque ele pagou sua casa, porque ele tem sua casa quitada, tem comida na geladeira e tem um carrinho para andar, e agora ele tem um emprego, então ele se gloria disso como se isso fosse vitória. Pensa bem, cara. Existe um propósito na tua vida que deve ter milhões de pessoas dependendo do teu sucesso para poder beber dessa água. Diga aleluia. Isso custa caríssimo. Por isso que Satanás quer que você pense com miséria, porque ele entende isso. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Reis que foram transformados em servos já não dominam mais. Até hoje, muitos que nasceram de novo continuam com a mesma mente velha. Muitos que nasceram de novo continuam pensando com a mente velha, contaminada e treinada pelo próprio inimigo. Eles se sentem mal até de se sentir bem. Meu Deus. Os caras foram treinados tanto tempo a suportar que eles se sentem mal de desejar algo grande. Você entende que cadeia medíocre? E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, um chamado profético para a tua identidade. Diga aleluia, diga aleluia. Escravizados por doutrinas humanas e não por demônios. Tem gente que acha, pastor, o demônio está me dominando, pastor, o demônio está repreendido. E eu digo assim, acorda, cara, você não está sendo oposicionado por demônios, você está sendo oposicionado por tua própria mentalidade. O diabo já treinou tua mente para ser autodestrutível, ele não precisa mais nem fazer nada. São doutrinas humanas que estão te resistindo, não são nem demônio. Mas as pessoas não acordam para isso, elas não querem entender isso. Eles estão limitados, não é por falta de fé, é por falta de entendimento, cara. Porque se você vai dentro de uma igreja legalista dessa, eles têm mais fé do que a gente. Porque olha, filho, eu tenho muita fé, mas eu usufruo de toda a herança do reino. Posso ouvir um aleluia? Agora os caras têm uma paixão tremenda e às vezes eles não têm nada da herança do reino, porque eles creem errado, estão presos pelas suas próprias crenças e eles continuam amando. Então não é falta de fé, é falta de entendimento, é falta de um mentor espiritual legítimo que ensine você a viver a vitória de Deus. Diga aleluia para isso, diga aleluia. Olha, Salmo 115, verso 15. Põe aí para mim, vamos ler essa passagenzinha aí. Ó. Olha o que diz aí. O rei Davi diz assim: sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Vira mais um. Pega isso que eu vou te falar. Os céus, eles são os céus do Senhor. Mas a terra, Ele deu de presente para a gente. Por favor, eu quero que você entenda, Satanás sabe disso. A religião quer te levar para o céu. Você já percebeu que na religião toda promessa é vamos para o céu, é uma fuga. O céu é uma doce promessa, filho, que vai acontecer em Cristo Jesus, diga aleluia. Mas o teu reinado é aqui. É aqui que existe um propósito para você. É aqui que está a tua herança é a terra. E você está perdendo essa herança em busca de algo que é uma fuga. E eu preciso que a igreja acorde. Se você vê Mateus capítulo 5, no verso 5, vê Jesus falando das bem-aventuranças. Ele diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar o quê? A terra. Entende? Mas o diabo não quer que você entenda. Por que ele não quer? Porque esse reino foi entregue na mão dele. Se você despertar com a tua identidade aqui, ele está ferrado, porque você vai usurpar, tomar, vai arrancar da mão dele o reino de volta para você. Diga aleluia. Esse é o pânico dele. Por que igrejas religiosas estão lotadas? Porque elas são curral de salvos,
Para Satanás é interessante que as pessoas fiquem lá dentro, porque ele já não pode mais tocar no espírito delas mesmas. Elas já nasceram de novo. Então para ele é interessante que elas fiquem lá limitadas por celas mentais, que não ofendam ele, que não ataquem o reino das trevas, que não destruam o reinado de Satanás na terra. Fica lá até morrer e ir para o céu. Se Satanás orasse, ele ia estar orando para você ir para o céu logo. Quem está entendendo? Diga aleluia. Você entende o que eu digo? Se Satanás orasse, ele ia estar orando para você ir logo para o céu. Porque é aqui que você dá problema a ele. É aqui que você vai tomar a tua herança, olha lá. É aqui que você vai se posicionar para vencer. Então entende, Deus deu a terra a você, diga aleluia. Mas agora vamos lá, pessoas inteligentes, que eu só acredito na igreja inteligente. Você acha que ele deu a terra para você mendigar nela? Veja só, você conhece a natureza de Deus já. Você acha que Deus te deu a terra, como está escrito, para você mendigar dentro dela? Você acha que Ele te deu a terra para você se rastejar nela para sobreviver? Ou você entende que Ele te deu a terra para você dominar com sabedoria, serviço, excelência e riqueza? Diga aleluia, diga aleluia. Mas o que o sistema fez quando entendeu isso? O sistema pegou filhos da promessa e treinou como filhos do medo. E hoje tem um monte de gente com medo do amanhã. Tem gente com medo de passar na porta. Tem gente com medo de começar um negócio. Tem gente com medo de cumprir seu ministério. Tem gente apegado ao passado, que não consegue seguir em frente, porque Satanás treinou as pessoas assim. Então elas acordam, correm, lutam, tentam, mas parece que está tudo travado. O que está aprendendo? Deixa eu te falar, não é só espiritual. É lógico que tem um mundo espiritual por trás, mas o que está aprendendo é mental. Satanás, o sistema satânico do mundo vem treinando a humanidade há milênios para criar o que nós chamamos de religião. Treinamento invisível da escassez plantado na sua mente desde a infância, cara. A sociedade te ensina que você não pode, que você não é capaz. A sociedade ensina que riqueza é para poucos, não se iluda. A sociedade ensina que você não merece ser rico e que a humildade é ter pouquinho. Entende? Isso é um sistema que já está entranhado. Por mais que você diga, não está, é igual a graça. Tem gente que diz, eu prego a graça. Mas na verdade ele prega a graça, mas só que não é simples assim. Lembra de Pedro, 10 anos depois ainda, atrapalhado? Existem coisas para ser arrancadas. Quando Jesus diz, é como um homem que cava bem fundo para estabelecer o seu alicerce. Não é assim, eu quero a graça. Você vai ter que crescer na graça. Você vai ter que estar sentado ouvindo isso aqui, anos, para que você possa usufruir do que é a tua herança de verdade. Você está entendendo? Quem está comigo? Diga aleluia. Preciso que você pegue, que você esteja junto comigo fazendo isso. Então, você precisa despertar. Não posso, não consigo, não mereço. É soberba. Sonhar alto é arrogância. Não, mentiras. Mente, repete comigo, diga mentira. Fala com fé, mentira. Essas mentiras roubam a autoridade de uma geração inteira, que precisa ser restaurada. E o meu chamado é restaurar essa identidade para a vitória. O propósito do meu ministério é restaurar essa autoridade perdida pelo sistema milênios, que fez com que viessem gerações cada vez mais medíocres. Enquanto você não entender que você é um governante, você não compreender essa realidade de Deus, você vai continuar agindo como um servo. E que é pior, depois de muito tempo como servo, você vai se orgulhar de ser servo. Meu Deus. Você entende?
Você já deve ter visto isso, pessoas que chegam e dizem, eu sou um servo de Deus. E eu digo, servo, cara? Um servo trabalha o mês inteiro para receber um salário no final do mês. Nenhum empregado, depois de trabalhar 30 dias e receber seu salário, volta lá no patrão para dizer, meu patrão, muito obrigado, meu coração está cheio de gratidão pelo seu... Não vai. Você é um filho. Gálatas capítulo 4, no verso 7. E aí, eu não sei se ele consegue ir lá, olha lá, mas se ele mudar ali para fiel, eu acho que a palavra correta que está no original é servo. Consegue ou não? Olha aí, ó. Eis que você já não é mais um servo. Você agora é um filho. Olha o que Paulo te diz, velho. Então você entende? Então a partir de agora, quando alguém te apresentar como servo, seja educado, não vai brigar, mas dentro do coração você pensa assim, está amarrado no nome de Jesus, servo é tua avó. Entende isso? Porque você foi promovido a filho. Você agora é herdeiro de tudo que é dele. E você precisa compreender isso. Você agora é herdeiro. Fala para o irmão do lado, você é um filho e herdeiro. Fala para ele. Você precisa entender isso. Agora abra sua mente. Quando você vê e entender que a Bíblia, ela não é sistemas poéticos, são estratégias de domínio e de governo. Quer ver só, Salmo 1, verso 1, põe aqui para mim, ó. Presta atenção, eu vou lendo e você vê se você vai pegando. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, entenda, ele está falando, olha, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está falando de uma mente separada do sistema. Não é poético, são planos de ação para te levar a vitórias. Não foi escrito para encher linguiça, vira mais um. Antes o seu prazer está na lei. O cara tem prazer na lei, ele não quer só coisas, ele quer informações. Uau! Você está pegando o que eu estou falando? Vira mais um, vai virando, vira mais um. Diz assim, ele é como árvore plantada, repita, diga árvore plantada. Árvore plantada cria raiz. Ninguém será abençoado pulando de um lado para o outro, filho. Por isso que Satanás atiça tantas pessoas. Você já viu a inquietude das pessoas de ficar indo para lá, para cá, para cá, para lá, para lá, para cá, para lá, para cá, para cá, para lá. E todo mundo está errado, só elas que estão certas. Mas a árvore que vai frutificar e beber dessa poderosa graça de herança é a que cria raízes profundas numa igreja local. Olha o que ele diz, eu sou como uma árvore, junto a corrente de águas, ou seja, provisão contínua, inesgotável. Eu estou plantado profundamente diante de um mentor que está me alimentando o tempo todo, constantemente. Aí ele fala isso, ela dá o seu fruto. Governo, entende? Você gera o que precisa ser gerado. Isso é governo. Agora olha no fim, tudo quanto fizer prosperará. Diga aleluia. Você sabe o que é isso? Domínio, governo, produtividade, uma vida que gera, uma vida que produz. Eu estou lendo isso para vocês para que você entenda que a Bíblia não é uma poesia, ela é uma tática de vitória. São estratégias para que você exerça tudo aquilo que Deus te deu. E isso acontece através do fermento. Jesus diz que o reino é como fermento. Eu acho que é Mateus 13, 33. Eu acho que é isso mesmo. Disse outra palavra, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. A gente lê isso, não entende, mas entende. Você pega 3 medidas de farinha, aí você põe um pouco de fermento dentro. Quanto barulho faz isso? Nenhum. E aí você mistura aquela massa e aí encosta o ouvido. Não faz barulho nenhum, você já percebeu? Só que transforma tudo. Muito legal, cara. Não é moveres espirituais, nem sensacionalismo. É de dentro para fora. O fato é que aquela massa inteira é transformada por aquela pitada de fermento.
Talvez você esteja fazendo muito barulho espiritual. Deixa eu te falar, cara, para com isso. Ah, pastor, mas tem que evangelizar. Tem, mas só que Jesus, quando chegou o dia dele ser entregue, os soldados chegaram no Getsemane e, pasme, não sabia nem quem era. Tinham que perguntar, quem é Jesus? Discrição. O cara era discreto, não era? Você chega perto de mim, você não vai ouvir eis que o Senhor te diz, porque o Senhor manda a palavra. Não vai ouvir isso, cara. Você vai ouvir um homem normal, inteligente falando, e aí você vai me dar proximidade e acesso. Sabe o que vai acontecer? Quando você abrir o olho, não tem mais jeito, você está pegado. Você entende que foi isso que aconteceu com você? Você chegou de levezinho, me deu acesso, e eu, silencioso, que nem um fermento. Quando você vê, não tem mais jeito. Vai para onde? Você está pegando? Diga aleluia. É isso que você precisa aprender. Você precisa entender a sabedoria do reino. Você sabe porque você ainda sente essa frustração mesmo amando e buscando a Deus? Sabe? Porque ainda tem essa frustração dentro do teu coração que você não consegue explicar? É porque o sistema te ensinou a buscar o céu e não o domínio e o governo da terra. Então hoje você busca o céu. E como é que você vai buscar algo que você nunca conheceu? Você não sente falta do céu, filho? A tua ânsia é pelo governo, é pelo domínio, é pela riqueza, é pela autoridade espiritual que foi roubada do homem. Te falaram sobre salvação, mas não te falaram sobre o governo. Te falaram sobre salvação, mas não disseram quem você é de verdade. Te ensinaram como ir para o céu, mas não te ensinaram a trazer o céu para a terra. E esse é o propósito de Deus. É aqui que muitos se perdem. Eles acreditam de verdade que a oração que eles vão fazer vai realizar aquilo que eles precisam, mas aquilo só vai ser realizado pela renovação da mente. Você entendeu? Tem pessoas enganadas achando que a oração que eles fazem vai resolver coisas que só uma mente renovada vai resolver. Só quando você se vê como Deus te vê, só quando você se entender como Deus te entende, só quando você operar a tua identidade que aquilo vai ser resolvido. E você está orando, orando, orando porque o diabo te treinou para ser um mendigo. E você não entendeu ainda. Eles querem que Deus dê recursos, mas deixa eu falar, eles não sabem nem administrar o seu tempo ainda. Eu conheço pessoas que estão pedindo prosperidade, mas que chegam atrasados no culto, que faltam às reuniões da igreja, que ainda não aprenderam a priorizar isso que está acontecendo aqui agora. Eu conheço pessoas que são levadas pelo disse-me-disse, pela correria do dia, ou seja, elas não aprenderam nem a administrar seu tempo e estão pedindo a Deus riqueza, como se Deus fosse um louco. E é isso que você precisa entender. Deus jamais vai colocar uma coroa em quem ainda tem uma mentalidade de mendigo. Deus nunca vai coroar alguém que ainda pensa como um servo. Então, hoje é uma manhã de mudança. Posso ouvir um aleluia? Você foi treinado pelo sistema para sobreviver, mas foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus para reinar. Reis e rainhas de Deus na terra. Criado para abundância. Diga aleluia. Mas não é a abundância egoísta e mesquinha do mundo. É isso que você não entende. E é aí que muitas vezes você dá motivos ao treinamento do sistema satânico, porque você não quer de verdade se desprender para confiar e viver. Porque quando eu digo que você foi criado para abundância, não é a abundância medíocre e mesquinha do mundo, é a abundância do reino, que abençoa famílias, que sustenta projetos da igreja, que realiza e financia os propósitos de Deus, que propaga a palavra com dinheiro, que traz o dízimo ao altar. É a abundância segundo Ele. E aí que muitos se perdem, porque eles não querem isso. Então é melhor entregar a mentalidade ao treinamento
limitante das trevas do que receber essa luz inacessível de Deus para viver essa nova realidade, uma vida elevada. Porque quando eu digo que você foi preparado para a abundância, não é para essa abundância medíocre, é para uma abundância divina. É uma abundância que paga a faculdade de um jovem que quer estudar e não pode. Vai dizendo aleluia, vai. É uma abundância que pega um jovem que vai custar 1.000 e 2.000 reais por mês e cuida dele. É uma abundância que dá uma casa para um pai de família que está morando embaixo da ponte. Mas como é que você vai fazer isso se você não dá nem o dízimo? Oh, pastor, Deus conhece o meu coração. A forma dele conhecer é a tua fidelidade no dízimo. É por isso que você não recebe. Entende? A hora que você for fiel, olha o que diz a Escritura: Deus dá semente ao que semeia. Olha que louco. Não é Deus dá semente ao que quer semear. Ah, pastor, ele me conhece. A hora que eu pegar em dinheiro, ele sabe que nada, ele não é palhaço, rapaz. Se você não é fiel aí no pouco onde você está agora, tu vai ser fiel se pegar 1 milhão? Você não vai, você só vai ser um ladrão de mais valor. Você entende isso? Por isso que eu falei, a grande preciosidade não é o valor, é você pegar cada centavo, é aquele trabalho que você tem de pegar R$1 e separar 10 centavos e dizer: é teu, pai. E ele começar a ver teu coração e dizer: uau, ele está ganhando energia para 7 dígitos. Diga aleluia, diga aleluia. Você sabe quanto é 7 dígitos? É de 1 milhão a 9.999. Que ainda é limitado, tá? Mas você ainda está enroscado no dízimo, você vai para onde? Como é que Deus vai te dar o que é teu de verdade? Jesus fala isso na Bíblia, ele diz, é Lucas 16:10, eu acho. Ele diz assim: olha, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também vai ser injusto no muito. Ele fala, vira mais um. Se, pois, você não se tornou fiel na aplicação das riquezas de origem injusta, ele está falando, aquilo que você ganha com o teu trabalho, são riquezas de origem injusta. Ah não, pastor, eu trabalhei, eu ganhei com o meu suor. É isso que você não entende. Para Deus a única justiça que existe é o sistema do reino. Por isso que hoje eu vou pregar lá no Imbu, é outra mensagem. Lá no Imbu eu vou pregar hoje sobre isso, entende? Assim, pessoas que dizem, pastor, por que Deus permitiu que Jó, sendo bom, sofresse daquele jeito? Eu vou dizer, acorda, cara, porque o sistema de bom para Deus é só em Cristo. Ninguém é bom nessa terra através do seu próprio desempenho. Ninguém. Por mais bem que você faça, pastor, mas eu adotei crianças, eu ajudei o asilo. Tudo bem, você creu na obra de Cristo, você se viu como justiça, você foi um dizimista fiel. Não, isso para Deus é injustiça. Você está entendendo? Não, né? Por exemplo, é como se eu fosse no necrotério. Aí cheguei no necrotério, tem um monte de corpo, de cadáver. Só que uns estão vestidos de terno e gravata, porque a família tem mais condições, e outros estão pelados, porque a família é pobre. Qual dos dois está melhor? É isso. Como Deus é bom comigo, né, cara? Ele me dá cada uma luz assim que faz a gente enxergar. Qual dos dois está melhor? O defunto de terno ou o defunto pelado? Para Deus os dois são defuntos. Só tem o sistema dele para ele, a forma como ele enxerga a verdade. Diga aleluia, diga aleluia. Isso tem que estar dentro do seu coração. Abundância da forma de Deus. Agora, enquanto você ficar murmurando contra a sua própria existência, não posso, não consigo, não sou capaz, não aguento, você está profetizando contra a sua própria identidade. Sabe o que? Qual é a obra do diabo? O que a serpente fez com a Eva? Vamos lá? A serpente pegou Eva e fez o quê? Deus criou Eva e disse assim: façamos o homem e a mulher conforme nossa imagem, segundo nossa semelhança. Isso foi o que Deus disse, para homem e mulher. Só que ele, não, pastor, a mulher foi, não, bota aqui, senão vai gerar polêmica depois. Põe aí, Gênesis capítulo 1, verso 26. Está escrito assim, ó:
Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Vira mais um. Aí diz assim, criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou quem? Homem e mulher. Então Deus criou a imagem e semelhança, o homem e a mulher, iguais a ele. Fala comigo assim, diga igual a Deus. Mas quando você vai em Gênesis capítulo 3, no verso 1, você vai ver a serpente chega perto da mulher. Olha qual é a obra dela. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que você não morrerá, porque Deus sabe que no dia que você comer, se vos abrirão os olhos, e vocês serão iguais a Deus. Você pegou. Olha o que a serpente está fazendo. Está confundindo a identidade de Eva. Porque a gente vê um pouco antes Deus dizendo, você já é igual a mim. E aqui a serpente diz, não, você não é igual a ele. Você entendeu? Porque todas as vezes que Deus confundir tua identidade, cabum, você cai. Todas as vezes que Deus atrapalhar a tua identidade, Mateus capítulo 3, verso 17, vamos lá, é o último versículo do capítulo 3. Então Jesus é batizado, Deus abre os céus e uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Repete comigo, diga filho amado. Diga com fé, filho amado. Vai virando, aí vai virar para o capítulo 4, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse-lhe, se és o Filho de Deus. Não, você não pegou, né? A voz que Deus disse do céu foi, tu és o meu filho amado. Satanás chega e diz, tu és o filho só. Todas as vezes que o diabo quer isso, não é uma novidade, é a mesma obra, é a obra mais perigosa que ele faz. Qual é? Confundir tua identidade para roubar tua autoridade. Essa é a obra de Satanás. Fazer você não entender quem você é para poder te manipular. Entende isso? E é muito legal que está escrito, manda que essas pedras se transformem em pães, vira mais um. Diz assim, isso porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha a resposta de Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive daquilo que Deus disse a respeito dele. A minha pergunta é, o que Deus tinha dito a respeito de Jesus poucos minutos antes? Tu és o meu filho amado. Jesus disse, eu não vou viver do que tu tenta fazer eu ser, eu vou viver do que o meu pai disse que eu sou, diga aleluia. Eu não vou viver do que o mundo pensa que eu sou, porque você não é o que você perdeu, e você não é os erros que você cometeu. Você está entendendo? Você é o que Deus diz ao teu respeito, diga aleluia. E é isso que tem que estar no teu coração. E essa é a arma número 1 do inimigo. Confundir tua identidade para roubar tua autoridade. Hoje, eu quero que o Espírito Santo toque no teu coração. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo vem aqui nessa manhã hoje restaurar nossa identidade. Quero que você entenda que o Espírito vem aqui para que você saiba que você não é o que você perdeu. Você não é aquilo que você cometeu de erro. Você não é nem mesmo o que você pensa ao seu respeito. 1 Coríntios 4, verso 3, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, ó, todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum tribunal humano, nem eu mesmo tão pouco me julgo. O cara entendia, era, vira mais um, ele diz assim, porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me julgo justificado. Quem me julga é o meu dono. Agora só importa para mim o que Deus pensa de mim.
Você entende o que eu estou falando? Satanás vai fazer tudo, vai usar pessoas e até a tua própria mente para você decair disso aí. E eu quero que você pegue isso, cara. Você é um filho amado, você é um embaixador do reino, você é um rei sacerdote de Deus nesse lugar, diga aleluia. Pega isso. A Bíblia diz, Lucas 12, 32, a Bíblia diz assim, ao Pai, 12, 32, diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai, é Jesus falando, se agradou em vos dar o reino. Deus se agradou de te dar o reino, diga aleluia, diga aleluia. Talvez você não esteja entendendo o que eu quero dizer, porque Ele não disse que teria se agradado de te dar uma religião. Ele não disse assim, Deus se agradou de te dar uma vida espiritualizada difícil, como muita gente se orgulha de ter. Eu me orgulhei de te dar o reino, cara, o domínio sobre essa terra. O reino é influência, mentalidade, sistema vitorioso, é o céu operando dentro de você através da sua mente. Pastor, por que esse reino não se manifesta em mim? Porque ele precisa que a tua mente concorde com ele, porque antes de tudo Deus te deu domínio e autoridade, diga aleluia. Você entende? Jesus morreu pelo mundo para que todo que nele crê seja salvo e tenha vida eterna. Agora veja bem, a salvação invade a vida de todo mundo? Não, porque esses seres humanos têm autoridade, eles precisam aceitar e anuir. Eles precisam concordar, se adaptar, querer aquilo. É a tua parte. E por isso que o reino não tem se manifestado através de você, porque ele está dentro de você e só opera através da tua mente renovada. O reino só vai operar em você quando você se ver como rei e como rainha. Diga aleluia. Meu Deus. Você consegue entender? Você precisa pegar isso aí. Mas desde o ventre da tua mãe que o sistema satânico luta para imprimir um código dentro de você. Dizer, você depende de nós, você precisa do mundo, obedeça às limitações e aceite a sua sorte. O sistema tenta botar isso dentro de você desde pequenininho. Você precisa do mundo. Tem gente que está abandonando o ministério, tem gente que está largando o seu propósito porque acredita que vai perder o trem do mundo. Você está pegando o que eu estou falando? Porque o mundo treinou a gente a acreditar que nós precisamos dele. E o mais trágico para mim é que isso dentro das igrejas, esse código está sendo reforçado. Sabe como chamam esse código dentro da igreja? Chamam de humildade, espiritualidade. Ter pouco, ser derrotado, aguentar a luta, sobreviver. Chamam de espiritualidade. Oh, como ele é espiritual. Enquanto Satanás está dando gargalhada de ver o plano de Deus frustrado na vida de milhares, milhões, bilhões de pessoas. Treinaram uma geração inteira para orar por aquilo que já foi entregue por herança. Por isso que eu digo que o pior inimigo da igreja é a religião. A religião fica esperando que Deus faça, enquanto a graça nos ensina que Deus já fez tudo e que agora nós somos filhos qualificados para herdar tudo de bom que tem pago na cruz por nós. A graça nos ensina que somos filhos qualificados para sermos curados, prósperos, bem-sucedidos, bem realizados. Agora, eu não penso que você vai viver essa verdade e vão bater palma para você, não, cara. Os religiosos vão chamar você de endemoniado, Beuzebu, de Satanás, satanista, de tudo, herege. Como é que o senhor sabe? Eu sou chamado disso. Jesus foi chamado disso quando ensinou isso aqui. Entende? Só que eu não estou, por isso que Jesus falou, cara, quando você for pregar isso, se o cara não receber, sacode o pó do chinelo e vai. Não é para você ficar discutindo com alguém que não queira isso. Vira as costas e segue, irmão. A palavra de Deus não é para ser discutida, é para ser ensinada. Ensinada. Se alguém quer aprender a palavra de Deus, eu estou disponível dia e noite. Mas se quer debater, não. Aí não, porque tem 8 bilhões de habitantes na terra que ele precisando ouvir, eu vou ficar preso num amargurado.
Quem está entendendo, diga aleluia. Por favor, cara. Você precisa pegar isso. Agora a pergunta, acabou o nosso tempo, eu tenho que terminar. Tanta coisa para eu falar, mas deixa eu perguntar a você. Você tem orado como alguém que espera que Deus faça tudo? Ou você tem se movido como alguém que entende que já foi autorizado pelo céu para operar mudanças e reinar? É isso. Essa é a chave que tem que ser virada. Você ainda ora como um mendigo? Ou você já ora como um filho governante? É isso. Isso que tem que ser vivo dentro de nós. Você quer ver? Diz assim, Romanos capítulo 8, no verso 17. Vou ler com você, só 2 versos. Ora, se somos filhos, nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, nos identificamos naquela cruz, era eu que estava lá, então com Ele eu sou glorificado na ressurreição. Você está entendendo que não tem nada a ver com sofrimento? Agora vira. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Agora veja isso, vira mais um. Ardente expectativa da criação, todo mundo lá fora, inclusive as criaturas, inclusive os satanistas, os macumbeiros, inclusive a natureza, o papel moeda, as barras de ouro, as pepitas, toda a natureza, olha lá o que está escrito, aguarda a revelação dos filhos. Não, você não entendeu, por isso que é o meu papel de mestre. Entenda, não diz assim, a natureza aguarda a oração dos filhos. Não diz. A natureza aguarda a adoração dos filhos. Não diz. Diz assim, a natureza aguarda que você assuma a sua real identidade. Que você volte ao comando. Para que Deus, através de você, assuma o comando que está na mão do inferno. A natureza agoniza lá fora, esperando que você tome sua posição genuína de identidade. Posso ouvir um aleluia? Você está pegando o que eu estou falando? Porque há filhos que oram, mas não ativam o que eles carregam. E eu não estou dizendo a você que eu não oro, mas eu quero que você entenda que oração não é uma expressão medíocre de pedir sem parar, feito um mendigo. Oração é concordância com o meu Pai. Quando eu oro com o meu Pai, eu declaro tudo o que Ele já fez, eu concordo com tudo que Ele me vê, e eu declaro tudo o que Ele fala ao meu respeito na palavra para mim, mesmo que eu não esteja sentindo, não esteja vendo, não esteja tocando, não esteja vendo. Eu sou o que Ele diz que eu sou. E essa é a oração de um filho governante. Isso é que um filho governante faz quando se põe. A terra está clamando, esperando você sair da sombra da religiosidade e entender que a autoridade não é soberba. A autoridade é responsabilidade. Você não é que você tem direito a ser rico. Você é obrigado a ser rico. Posso ouvir um aleluia? É responsabilidade, não é que você tem direito a governar, você é obrigado a assumir o controle. Porque é o plano de Deus. E tua vida faz parte desse plano. É muito triste, sabe, quando chega no fim da vida e a pessoa descobre que ele foi só um figurante da sua própria história. Cara, que loucura. Imagina, a história é tua. Você é o protagonista rico, próspero e eficiente no projeto, mas você chega no final da vida, olha para trás e descobre, cara, eu fui só um boneco manipulado pelo sistema. Eu só sobrevivi e acabou meus dias agora. E agora? Você está pegando o que eu estou falando? É muito duro, cara. Chega no fim, você descobre que você foi só um figurante no meio disso tudo. É importante que você entenda que nós temos que renovar a mente para viver essa verdade. Renova sua mente. Fala para o irmão do lado aí, renova sua mente.
Renove a sua mente. Na próxima semana a gente continua. Nosso tempo acabou. Mas eu vou falar só uma coisa para você. Tá? O que ainda te prende, cara, que você não consegue avançar? Essa é a pergunta que resolve. Quando você para, assim, peraí, deixa eu ser honesto comigo mesmo. O que ainda me prende? Eu só quero te dizer uma coisa. Depois de 27 anos no altar, pregando essa graça, eu posso te adiantar o seguinte. Eu tenho certeza absoluta que nem é pecado, nem é o desejo do teu coração. Às vezes a religião ensina as pessoas, não, você está desejando coisas erradas, você está querendo coisas que não é da vontade de Deus. Não, deixa eu já te dar uma dica para você crescer. 27 anos no altar. O que te prende não é o alvo, nem o teu desejo. Não é. O que te prende é o motivo pelo qual você está buscando. É só isso que precisa ser quebrado. Você está entendendo? O motivo obscuro, subconsciente do que você está buscando é o que tem te prendido. Porque escuta bem o que eu vou te falar. Se o teu coração está firmado em Deus, seus sonhos e desejos vão ser liberados. Diga aleluia. Você entende isso? Deus sabe que todo sonho teu que for realizado vai ser usado para os propósitos dele. Vai ser usado para os sonhos dele, vai ser usado para a igreja local, vai ser usado para propagar a palavra. Se o teu coração estiver treinado em Deus, por isso que você tem que ser um dizimista fiel. Quando o teu coração está sob controle, teus sonhos são liberados. Tem isso na Bíblia? Tem, é Salmo 37, verso 4, leia. Veja o que está escrito nele. Tenha prazer no que o Senhor quer fazer, e Ele realiza os sonhos do teu. A religião diz, não, pastor, a gente tem que abrir mão dos nossos sonhos para que a gente faça a vontade de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se o teu motivo estiver alinhado, Deus libera o teu sonho. O teu sonho. Entende? Pastor, meu sonho é ter um helicóptero. Ele vai liberar, porque se teu coração está alinhado, tu vai usar esse helicóptero para a glória dele. Pastor, meu sonho é ganhar 100 mil por mês. Ele vai liberar o teu sonho, se o teu coração está nele, porque ele sabe que o dízimo vai ser entregue no altar e que o que ficar na tua mão também vai glorificá-lo. Então, veja, o que está impedindo o teu sonho não é pecado, nem é o sonho ou o tamanho do sonho, porque a religião faz com que você se sinta mal de desejar ser rico. Entende? Os religiosos passaram tanto tempo se sentindo mal com Deus, que hoje, quando eles se sentem bem, eles se sentem mal porque estão se sentindo bem. Que paranoia, fala aí, que louco, o nó que Satanás deu. Teu problema está só no motivo. Se você organizar um motivo, entregar a tua vida a Ele, cara, entregar a tua vida a Ele, entregar a tua vida a Ele, então Ele abençoa tudo que você está fazendo. Você entendeu isso? Quem está entendendo, diga aleluia. Entendeu mesmo? Você entende que José é um tipo de Jesus? É um tipo de Jesus, o filho mais amado de um pai, que foi enviado para uma terra distante. Lá na terra distante foi traído, preso, escarnecido, injustiçado, para no final ele ser levantado e ele ser a salvação do seu próprio povo. Isso é Jesus. José é o tipo mais evidente de Jesus no Antigo Testamento. Mas se você olhar, então pega a mensagem através de José. Gênesis 39, verso 5. Desde que o egípcio que comprou ele na feira, desde que Potifar fez ele mordomo de sua casa, e sobre tudo que ele tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Se José é um tipo de Jesus, você está entendendo o que Deus está falando para você hoje? A hora que você entregar tudo o que você tem nas mãos de Jesus, Deus vai abençoar a tua casa e os teus sonhos por amor de Jesus. Amém? Deus abençoe tua vida. Dê um aplauso bem forte a Ele. Ele é Senhor.
Ei, eu amo essa mensagem, sabe? Porque você vai sair daqui forte, você vai sair daqui vencedor. Vamos